Olá, bom dia. O conflito entre índios e não índios ali na região de Viana, que explodiu no dia 30 de abril, até agora não chegou a nenhum resultado. A confusão continua e cada um procurando defender o seu lado. É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje, para entender por que isso está acontecendo e por que está acontecendo tão tardiamente, só de 3 anos para cá. O que foi que aconteceu para que explodisse essa confusão toda? E quem está aqui comigo para falar sobre esse assunto é a coordenadora do Conselho Indigenista Missionário, Rosana de Jesus Diniz. Bom dia, Rosana. Muito bom dia. Obrigada. Seja bem-vinda ao nosso programa. Rosana, o que foi que aconteceu lá, assim, depois de tanto tempo de convivência, vamos dizer, quase pacífica entre índios e não índios, de repente explode uma confusão desse tamanho? Na sua opinião, quais são os fatores que levaram a essa eclosão toda? Então, bom dia, agradecer pelo convite, a oportunidade de poder também participar desse debate, esclarecendo também um pouco a partir da perspectiva dos direitos dos próprios povos indígenas, né? E o que essa eclosão desse conflito nesse momento é um resultado de um processo longo de negação da cultura desses indígenas. E esse conflito explode na medida em que 50 famílias perderam os 500 hectares de terra dos 18 mil que tinham doado da coroa portuguesa. Né? Então, quando eles se veem confinados, já sem mais condições de ter nenhum lugar para plantar mandioca, aí eles começam um processo de retomada. Porém, é importante lembrar que antes disso, famílias já acossadas por pessoas que chegavam na área e começavam a fazer cerca, ampliar suas cercas, impedindo os locais de caça, de pesca, já faziam um enfrentamento e já queimavam cercas e arames justamente por causa dessa invasão da terra. Eu estive lá essa semana, né? Essa questão da corte das cercas e queimada, eu achei interessante porque é quase uma sinalização de que eles vão retomar aquele pedaço. É mais ou menos, é o primeiro aviso? É o primeiro aviso. Faz parte do ritual? Faz parte do ritual, porque do ritual de subsistência de uma família indígena, que ela trabalha de modo extenso, onde o pai, a mãe e os filhos trabalham numa economia de subsistência que está baseada na caça, na coleta e na pesca. À medida em que esses espaços que estão bem delimitados por cada família, ele é ameaçado, há uma reação, podemos dizer até natural, porque é o meu espaço de sobrevivência que está sendo ameaçado. E quando esse espaço ele é legalmente reconhecido, aí você tem muito mais força para brigar por ele. Mas eles não demoraram muito, porque na verdade essas retomadas, que a gente chama de invasão normalmente, né, elas começaram a acontecer de 2014, 2015 para cá, né? Mas há muito tempo eles vêm fazendo vamos dizer, esse trabalho de formiguinha, de resistência, né? Teve algum episódio que dissesse, a partir de agora a gente vai lutar de uma forma mais ostensiva, a gente vai chamar a atenção? O que aconteceu nesse período para que explodisse de uma vez essa briga, não sei se eu posso chamar assim, entre índios e não índios naquela região? Então, existem registros, inclusive oficiais, já do protocolo de documentos da parte desses indígenas, Gamela, junto a órgãos do governo, sobretudo junto à FUNAI, já em 70, já pedindo que a terra deles fosse... Os índios fazendo esse pedido. Mas o que aconteceu? Esses documentos, ele vem comprovar que desde essa década de 70 até o presente momento, sobretudo a Fundação Nacional do Índio passou a fazer um processo de negligenciamento, porque à medida que ela não dá encaminhamento nesse pedido formal, se começa então a negligenciar. Negligenciar é o quê? É esconder que aqueles índios existem. Por diversas justificativas, às vezes que já são aculturados, não são mais índios, esse tipo de comentário. Então, esses documentos, eles comprovam que desde década de 70, esses indígenas vêm buscando a valorização do seu território, o reconhecimento do seu território, o reconhecimento da sua identidade étnica. Então, o que acontece? O Estado brasileiro, ele tem demorado muito para agir, sobretudo no direito fundamental que se trata de demarcação de terras indígenas. Então, os indígenas Gamela foram vítimas desse processo. É isso que eu te falei ainda há pouco. À medida que essas famílias já não têm mais condição, não tem mais como conter o conflito. Porque lá, enquanto não era dado seguimento a esse reconhecimento do território indígena, muitos moradores têm a posse da terra. Quer dizer, eles têm, eu vi lá muitos documentos, todos me mostraram documentos de posse da terra,
30 anos, há 40 anos, há 50 anos. Quer dizer, na sua opinião, enquanto a FUNAI não fazia o reconhecimento da área, os cartórios iam expedindo certificados de posse de terra? Perfeitamente. Isso é muito comum, embora seja ilegal, mas é muito comum, é importante que se denuncie. Os cartórios fazem, sim, documentos fraudulentos. Se criam fraudes para se vender terras que não são de propriedade de particulares. E o caso da terra indígena Gamela é uma propriedade de posse coletiva, portanto, ela não pode ser vendida nem negociada. Mas o que o governo fez? Além dos cartórios terem feito esse trabalho de fraude, né, que isso é comprovado, inclusive, pelos indígenas, eles têm documentação a respeito. O governo também fez projetos de assentamento. Existe assentamento do ITERMA, de parte do governo do estado do Maranhão. Existe assentamento da parte do governo federal, do INCRA, nesse mesmo território, né? Então, isso prova que, mesmo sabendo que aquela terra é uma terra em litígio, que pertence, que é de posse tradicional dos indígenas, mas o governo, estadual como federal, continuou fazendo a ocupação dessa terra, sabendo que é de posse indígena. Então, esses documentos, aí a gente vai um pouco mais adiante, que vai chegar até do ponto de vista do direito, esses documentos, eles não têm validade. Por quê? Porque a Constituição Federal diz o seguinte, que o direito das terras tradicionais ocupadas pelos índios, ele não prescreve. Ou seja, se ele não prescreve, todas essas posses que estão lá dentro, inclusive os assentamentos de governo, devem ser retirados e indenizados. Não importa quanto tempo tem essa detenção. Foi na época do Império, foi 1659, foi 1700, não sei o quê. Não importa. Não importa, porque ele não prescreve. Vai sempre ter validade. Vai ter validade porque ele não prescreve. Ok, então a gente vai fazer um rápido intervalinho, porque esse assunto é complicado e a gente vai continuar falando sobre ele no próximo bloco. É só um minuto e a gente volta logo. Por que Laranjinha? Estamos de volta aqui para o nosso segundo bloco de discussão sobre essa questão indígena no Maranhão, mas especificamente em Viana, que é de onde nós estamos falando. A gente estava falando nessa questão dos títulos de terra, ou na escritura de terra que muitos moradores têm. Eu vou fazer aqui o papel do advogado do contra, tá? Mas não estou contraindo de jeito nenhum. Muitos índios também têm casas na cidade, eles têm a escritura da terra, tem casa igualzinho a qualquer outro branco. Isso não confunde um pouco quem vê de longe a situação? Não, a princípio é porque a gente entende que essas primeiras leituras, elas partem de uma ignorância dos próprios estudos históricos e também do próprio direito. Por exemplo, os índios, eles são vistos na legislação internacional com o direito de igualdade, assim como nós. Então, o mesmo direito que eu tenho de ter uma casa na cidade, ter uma fazenda no interior ou um sítio no interior, isso também é garantido aos indígenas. É facultado aos índios. Então, tem indígenas que optam em deixar a terra indígena e morar na cidade. Tem uns que ficam fazendo esse trânsito, aldeia-cidade, né? Cidade-aldeia. E tem uns que simplesmente deixa de ir na terra indígena, na aldeia, e passa a viver na cidade. Mas isso é uma opção ou individual ou da família, né? O que importa é que as relações sociais do próprio povo, elas permanecem tendo continuidade. Então, esse comentário, esse entendimento, muitas vezes ele pode ser usado como motivo de estigma, de discriminação, de preconceito. Então, é facultado ao indígena o direito, tal como nós, também de proteger, de ter uma casa na cidade, sem que isso deslegitime a sua identidade. Outra coisa que me deixou confusa, muita coisa deixa a gente confusa, porque a gente escuta de um lado, a gente escuta do outro, a gente fica meio confuso. Claro. Os índios, Gamela, eles têm uma identidade própria. Por exemplo, você olhando no acampamento, lá no Cajueiro onde eles estão, eu perguntei se ali todo mundo era índio. Eu perguntei o que precisava para ser índio, se autodeclarar índia. Por exemplo, se eu chegar e disser que eu sou índia, Se você tem como comprovar a sua identidade étnica, você é. Numa família, por exemplo, eu encontrei lá uma família de uma senhora lá que tem 9 filhos, acho que 9, se eu não me engano. Eu encontrei um que é índio. Como é que pode? Só um dentro dessa família ser índio, os outros não são, os pais não são. Não fica muito complicado assim para garantir a identidade étnica dos gamelas? Que
uma família tenha um, outra família não tenha nenhum? Não, a gente não vê isso porque existe uma especialidade da nossa própria ciência, né, que se chama antropologia, né, ou sociologia. E esses estudos que eu falava ainda há pouco com você sobre os processos da emergência, né, étnicos, que raciais. Vai explicar já isso. o que é inteligência étnica. Então, isso é um ramo da antropologia que estuda, que se chama etnogênese. Etno de etnia e gênese de origem. Então, esses profissionais, esses pesquisadores, eles fazem estudos onde essas pessoas que estão reivindicando essa identidade, elas vão apresentar um conjunto de elementos, né, onde vai justificar o que elas estão pleiteando, né? E se você for depois fazer uma pesquisa histórica a partir de documentos dos anos 500, dos anos 600, você vai encontrar toda uma literatura que vem confirmando essa historicidade. Então, em vários momentos, numa família pode ser que tenha uma pessoa que se declara indígena e outra não, é isso que eu te falei anteriormente. Uma família inteira não quer assumir mais o estigma de ser indígena, mas tem um que está com a semente viva, a identidade viva, aquele desejo de ser indígena. Então, esse desejo, e também com a sua origem, da etnogênese, que estuda a origem, né, da sua família, ele vai reafirmar com mais força esse direito. Resumindo, ou a família toda ou um sozinho não pode ser? Um sozinho pode ser, desde que ele assim se sinta e que ele também tenha na sua origem a etnicidade. Com certeza. Os gamelas hoje chegam a quantos no estado, mais ou menos? A gente tem os Guajajaras, que é a maior população indígena do estado, né? Que já tem uma força, que já tem uma tradição. Os gamelas, eles têm número suficiente, eles têm como lutar, vamos dizer assim? Então, os gamelas na região de Vianas, eles estão numa população aproximada de 1.500 pessoas, segundo os próprios indígenas nos relatam. Porém, na literatura que nós temos acesso, 43 povos indígenas no Maranhão, do ponto de vista oficial, teriam sido extintos. 43? 43, do ponto de vista oficial, teriam sido extintos. Porém, nós temos na literatura registro dos gamela em Pindaré, em Viana, em Codó. E cada um na literatura aparece como sendo grupos de gamelas diferentes. Né? Então, esse processo de emergência étnica que a gente está conversando, que a partir de Viana nos faz ampliar esse debate, pode nos dizer que a Anapurus, no leste, pode vir reivindicar a sua identidade étnica, os Pobizé, na região leste, podem vir a reivindicar. Eu quero dizer que, assim como os gamela, outros povos que estão silenciados por conta da opressão, eles podem emergir e reivindicar a identidade. Porém, eles têm uma coisa a seu favor. Outros indígenas o reconhecem, os Guajajara reconhecem os gamelas, reconhecem. Sim. E isso é um passo fundamental. E o outro passo é que eles estão amparados por legislações, tanto nacional como internacional. Então, na verdade, a gente não tem povos extintos, a gente tem povos silenciados. Silenciados, exatamente. Ótimo, muito boa a sua captação. Temos povos silenciados e nós vamos entender que você é levado a silenciar quando você tem um processo de opressão muito grande sobre você. Ninguém sofre bullying e gostaria de sofrer bullying na escola continuamente. Se não existe um processo de educação da sociedade e nem sai contando que sofreu. Você vai esconder aquilo para você se prevenir dessa violência, né? Que é muito dolorida. Então é isso que acontece. Você compara isso com o bullying? Gostei assim desse. Sim, é comparável com o bullying. A diferença é que aqui no Maranhão vai além disso, só de você xingar, mexer, beliscar. No ano passado houve 10 assassinatos de indígena Guajajara com requinte de crueldade. Cortar a orelha, retirar o couro da face, cortar a língua. Então isso já vai para uma crueldade que mostra cortar esse a língua grau. Remete a esse silenciamento que a gente esse silenciamento, falando, né? E também tirar o couro da face, descaracterizar. Então isso assim, é um ódio de um fascismo que vem inclusive crescendo e às vezes você me perguntou anteriormente sobre o papel da igreja. Igrejas fundamentalistas também pregam muito esse ódio racial. Né? As economias que têm interesse só no lucro também pregam esse fascismo social. E isso é muito perigoso, porque nós estamos numa sociedade do século XXI, onde a gente abomina a violência, a gente abomina retrocessos a direitos. Né? Então nós, enquanto humanos, nós não podemos aceitar que essas coisas ainda aconteçam em pleno século XXI. Para você lembrar, o papel da igreja. Qual é o papel da igreja dentro desse conflito todo? Porque se você conversar com os moradores lá de Viana, eles acreditam, sinceramente, que a igreja é responsável por boa parte de tudo isso que está acontecendo, que foi a partir da chegada de determinadas pessoas lá ligadas à igreja, que essa coisa assim
aumentou, explodiu. Então eles acreditam que essa é uma responsabilidade da igreja. Como é que você vê isso? Então. Não, você não vai me responder agora, mas vamos de novo fazer um rápido intervalinho, a gente volta já já, é só um minuto. Estamos de volta para esse que já é o nosso último bloco de conversa aqui com a Rosana, que é do Conselho Indigenista Missionário do Maranhão, sobre essa questão indígena. A gente estava falando no papel da igreja. Como é que você vê esse papel assim? Então, eu, enquanto CIMI, sou da igreja, né? O CIMI é a ação pastoral da Igreja Católica no meio dos povos indígenas, no Brasil todo. E o CIMI também existe aqui no... Com licença, deixa eu só esquentar nosso café para a nossa conversa continuar certo. bem. Obrigada. Então, aqui no Maranhão existe também o CIMI, né? Que é ligado à igreja. E o CIMI, ele é esse esse organismo, né, da Igreja Católica do Brasil no meio dos povos e trabalha com linhas de ações bastante progressistas, podemos assim dizer, e de uma igreja que faz opção pelos pobres, pelos excluídos, e aí vamos falar, pelos povos silenciados. Né? Então a igreja, através do CIMI, ela atua para defender toda essa reivindicação que os povos apresentam. Né? Então o CIMI recebe demandas, nós somos demandados por inúmeros povos que não encontram no meio do Estado, nos órgãos do Estado, o respeito aos seus direitos. E ele se sente pouco apoiado. Então ele procura o CIMI, procura a igreja para pedir apoio para a sua luta. Então o que a igreja tem feito enquanto CIMI não é nada ilegal. Tanto é que existe até uma CPI atualmente no Congresso. E o CIMI é uma das entidades que está investigada. Nós estamos com 21 missionários indiciados pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Por quê? Porque nós apoiamos os índios. Olha, 16 procuradores federais. Procuradores federais, eles são pessoas que têm domínio do direito indígena. São pessoas estudadas, são advogados, são juristas. Com que base em que uma comissão formada por ruralistas que defendem o agronegócio indiciam pessoas dessa natureza? O nosso bispo, o Dom Roque Paloche. Por quê? Porque o Dom Roque Paloche tem a defesa dos índios em Roraima e agora, como presidente do CIMI, reafirma essa defesa dos povos silenciados. Então a igreja tem papel nisso, apoiar esses povos silenciados, apoiar os povos indígenas, mas não é contra o direito dos não indígenas. O que, que a igreja defende? Inclusive a igreja tem um outro organismo que se chama Comissão Pastoral da Terra. Né? A igreja é a favor que o governo devolva as terras dos índios, reassente essas pessoas que ele assentou ilegalmente, indenize e distribua a terra em outras localidades para atender também essas pessoas. Não é incentivando o conflito de índios contra não índios. Sim, claro. Que vai resolver o problema. E essa retomada de gamela, assim, só para deixar claro, quando os gamelas retomam, eles não retomam uma pequena propriedade de uma família, eles estão retomando fazendas de políticos, de juiz. Tem juiz que tem terra dentro daquela terra. Né? Então, assim, os gamelas, eles estão fazendo o processo de retomada, identificando muito bem quem são os adversários deles. Tá. Essa questão também me deixou meio intrigada. Por que os índios não retomam uma área que está desocupada, que é perfeitamente, pode ser produtiva, se vier a ser cultivada? Por que eles não ocupam uma área dessa que não tem ninguém? É necessário que seja, por exemplo, que dê essa visibilidade através de coisas mais, propriedades mais bem estruturadas? Isso chama mais atenção do que ocupar uma área sem ninguém? Não, porque se essa área que a gente chama aqui não esteja ocupada, ela está dentro do território, mas ela não tem nenhuma construção dentro, aquela área ela está reservada para alguma finalidade do povo. Que aí nós vamos ter que entrar no estudo da antropologia para saber se aquele espaço ele deve ser usado. Aí entra a dimensão do sagrado, o indígena com a relação com a terra. Se aquele espaço que a gente olha está, assim, entre aspas, abandonado, mas se tem um rio, alguma coisa não pode ser feita ali, porque ali é um espaço ou do dono da água ou do dono da floresta que não pode ser construído. Porém, se esse espaço
que está sendo ocupado, de que você fala de grande propriedade, e está dentro do território tradicional, eles vão retomar, não porque é uma propriedade luxuosa, mas porque está dentro do território deles. Então não tem muito a ver com essa questão da propriedade luxuosa, mas tem a ver com esse espaço que é tomado, né? Que é um espaço ainda do próprio povo, isso aí, da identidade. Esse foi um pedacinho que me deixou intrigada lá. Então tem áreas dentro dos territórios indígenas que eles não podem ser ocupados, porque eles têm a dimensão do sagrado. Então não é uma questão de dizer, o índio é preguiçoso, porque tem aquela área lá que ele não mexe. Mas se você for ficar dias lá com eles, você vai ver por que certas áreas não são ocupadas, porque ela tem uma dimensão do sagrado. Nem quiseram me receber de direito, mas eles acabaram conversando comigo. Mas é uma conquista também. Acabaram. O bom jornalismo também é uma conquista, comigo, porque eu tinha que ter um poder de negociação muito grande para explicar para eles o que eu queria saber, para eles poderem me contar tudo. Mas você acredita que a partir de movimentos como esse que está acontecendo, que agora o mundo inteiro virou para cá, está todo mundo vendo o que está acontecendo aqui. Você acredita que a partir de agora, essa questão toda indígena, essa ocupação de terra, essa devolução de terra dos índios, ela pode tomar um outro rumo? Ela pode caminhar no rumo que todo mundo espera? Nós esperamos sim que este conflito não tenha sido em vão, né? E que a emergências étnicas, ela é um processo no mundo todo. É bom que as pessoas tomem consciência disso. A própria ONU, se você for ver pesquisa na internet, ela vai dar estudos de grupos que estão se reafirmando no mundo todo. E a América Latina é campeã. Por quê? Porque as Américas, quem morava nas Américas eram os povos indígenas. Isso. Né? Então, esse processo de Gamela, ele vai chamar a atenção de que a humanidade, a sociedade brasileira, não deve mais permitir que pessoas, independente de que sejam índios ou não sejam vítimas de violência do tipo que foi. Que o estudioso Wagner Cabral chama de tentativa de esquartejamento, que é uma prática adotada para animais que invadem roça. Então, os índios são vistos como animais que invadem propriedade. E se invadiu, tem que cortar as mãos e os pés. Então, esse tipo de violência nós não devemos mais aceitar, isso é abominável e todos nós temos que fazer força para dizer, bom, o Estado tem uma legislação constituída, tem a legislação. É de consenso que todos nós respeitemos esses direitos. Se a gente pega a Constituição brasileira e as normas e rasga, nós estamos sendo coniventes com esse tipo de violência bárbara, né, atrasada. Isso sim que não é de pessoas civilizadas cometer esse tipo de violência. Né? Então eu acredito que com isso vai haver uma pressão maior, inclusive sobre esse atual governo, sobre os outros governos que virão, para que as terras indígenas não sejam logo efetivamente demarcadas e as pessoas que estão lá dentro reassentadas dignamente. É o que todos nós esperamos. Mas Rosana, que explica rapidinho o que é emergência étnica, que a gente falou tanto ao longo do programa e a gente acabou não explicando o que é. Então, emergência étnica é estudos de grupos étnicos que têm um território constituído, que têm línguas constituídas, que têm culturas constituídas, religiosidade, espiritualidade própria, né? E se distinguem de demais grupos com aquela característica particular. Então, quando esses grupos eles assim se autorreafirmam, nós chamamos de emergência étnica, de reassumir a sua identidade. Entendi. Então, esse é um processo no mundo todo e a antropologia se ocupa desse estudo. E só uma última pergunta, você acredita que a partir de agora também a gente pode ter o ressurgimento de novas etnias que estão, a gente falou lá naqueles povos silenciados, a gente pode aparecer novas etnias? Com certeza, isto é possível acontecer ainda aqui no estado do Maranhão, como no Nordeste, onde existe grandes povos que estão silenciados, e no mundo todo nós vamos continuar tendo emergências étnicas. E é bom que nós estejamos preparados para receber essas emergências, né? E não logo com a nossa lupa de preconceito. Acho que isso é importante. Olha, a gente passaria aqui a manhã toda falando, porque tem muita ainda outras coisas que eu quero saber, mas a gente vai conversar mais ao longo de todo esse processo, que eu espero que não seja de conflito, que seja um processo de reconhecimento de etnias e de direitos de quem de direito. Rosana de Jesus Diniz, muito obrigada pela sua participação. Tenham um bom dia. Só para lembrar, uma comissão da Câmara Federal está chegando aqui em São Luís também para saber mais detalhes desse problema lá de índios e não índios na região de Viana, para saber a partir daí o que pode ser feito por eles, pela Assembleia Legislativa e por todas as autoridades que possam de alguma forma interferir nesse processo. Você também está indo para lá agora, né? Exatamente. Me aguarde que eu também vou chegar lá. Eu agradeço muito pelo convite. O CIM está à disposição para debates e esclarecimentos relacionados à questão indígena.
Ok, muito obrigada, bom dia. E você já sabe, tudo isso que a gente discutiu aqui fica à sua disposição no nosso site, que é o al.ma.leg.br/TV Assembleia. Agora é bem diferente, você vai especificamente ver a nossa produção. E também nas nossas redes sociais, claro. E todos os dias eu vou estar aqui esperando você a partir das 8h30 da manhã com notícias, com entrevistas, com tudo para deixar o seu dia bem informado. Tchau!